Vamos ao vivo direto com o repórter Neto Mota, porque um ônibus que levava cerca de 50 turistas para a Lagoa acabou incendiando após atolar numa área de vegetação. Neto, foi um baita susto, né? Conta pra gente como é que isso foi acontecer por aí, Neto. Demais, viu, Beatriz? Eu estou aqui nas proximidades da Barra Nova, município de Marechal Deodoro, em uma região de difícil acesso e cheia de vegetação que fica bem próxima aqui ao Trevo do Polo. Nessa região tem uma estrada muito estreita que fica praticamente ao lado de um condomínio de luxo, onde muitos carros se utilizam dela para poder chegar na Lagoa. Provavelmente o Corpo de Bombeiros de Alagoas acredita que esse ônibus que está aqui, ó, bem próximo da gente, teria feito esse trajeto na intenção de chegar um pouco mais, gastar menos tempo até a Lagoa, chegar um pouco mais rápido. O Vasni Soares mostra só para que todos tenham a ideia do caminho que esse ônibus aqui estava passando. Por volta de 1h da tarde, informações inclusive confirmadas pelo próprio Corpo de Bombeiros, esse ônibus teria atolado exatamente nessa região. O motorista teria forçado o motor na tentativa de sair aqui. O ônibus que contava com pelo menos 50 passageiros, que seriam turistas, que estavam todos empolgados para chegar na Lagoa. E aí, como ele acabou forçando o motor, os turistas começaram a sentir um cheiro forte de fumaça. Essa fumaça, então, acabou, claro, indicando que havia fogo e rapidamente as chamas atingiram toda a estrutura do ônibus. Para a gente ter uma ideia, olha só, tudo que foi carbonizado, praticamente o veículo ficou, Beatriz, sem teto, as portas, corredores, os bancos, tudo foi tomado por fogo. A ocorrência aconteceu logo no início da tarde, mas agora, neste exato momento, a gente pode ver aqui que ainda tem alguns sinais de fumaça por aqui. A gente tem uma dificuldade, inclusive, para respirar por conta dela, e muito pedaço do ônibus acabou ficando espalhado nessa vegetação. O que foi ainda pior, Beatriz? Ainda de acordo com os militares, o fogo acabou atingindo a vegetação também. Então foi aí 2 trabalhos que os militares tiveram então para tentar apagar o fogo que estava na vegetação e as chamas que atingiam o ônibus. Eu conversei agora há pouco com o tenente Valmir do Corpo de Bombeiros sobre essa ocorrência. Vamos acompanhar. Por volta das 13 horas, a gente recebeu esse chamado, aí disseram que estava fogo em veículo. Aí acionaram a guarnição do ABT 14 lá do quartel-geral. Em seguida, o pessoal vieram dar o primeiro suporte aqui e pediram apoio. Quando a gente chegou aqui, o fogo já estava, no caminho, eles disseram que o fogo estava muito alto. Pediram apoio, né? A guarnição lá de cima do GI, do grupamento de incêndio, do ABT e do AT. Só que eu estou de comandante de socorro e eu vim dar apoio também ao pessoal aqui. Quando a gente chegou, não tinha ninguém dentro do ônibus. A gente procurou saber se tinha vítima e tudo. A primeira guarnição que chegou disse que não tinha mais ninguém no ônibus e o condutor não estava no local. E o pessoal conseguiram apagar o incêndio e quando conseguiu apagar o incêndio voltou para a vegetação. Então começou a queimar na vegetação, aí o serviço foi dobrado. Conseguimos entrar na vegetação e por volta agora das 17h30 foi que a gente conseguiu debelar todo o incêndio aqui. E qual teria sido a motivação, segundo os populares, segundo as pessoas que ligaram? Esse fogo teria começado por possivelmente alguma falha técnica do veículo, problema mecânico, ou ele teria sido atingido o veículo pelo fogo da vegetação? Olha, pelo que a gente ficou sabendo, depois o motorista do ônibus chegou, eu entrei em contato com eles e ele mesmo disse que o ônibus deu uma atolada lá, numa parte baixa lá, e ele forçou muito no motor e o motor começou a esquentar e começou a pegar fogo na traseira. Aí ele pediu, tinha por volta de 50 turistas dentro do ônibus, mas graças a Deus todo mundo saiu ileso e ninguém se feriu e foi tudo isso. O pessoal conseguiu sair, aí foram em direção à lagoa, né? Que aqui tem uma lagoa e eu acho que era uma excursão que eles estavam fazendo e graças a Deus deu tudo certo. A gente acionou também um BPRV, o BPRV foi lá e tudo, filmou lá a parte do ônibus, né, que estava queimado
e eles vão procurar saber de quem é esse ônibus para a empresa vir buscar a carcaça. Olha, Beatriz, a gente está aguardando o posicionamento do Batalhão de Polícia Rodoviária. Eu continuo aqui ao lado do veículo, ó, nesse compartimento que serve para guardar os objetos, onde a gente encontra possivelmente materiais que foram trazidos pelos turistas que estavam dentro desse ônibus. Ó, tem material brinquedo ali, alguns materiais inflamáveis, acessórios e também muito plástico. Aqui ao lado, como eu falei, fica a vegetação que foi atingida pelo incêndio. Olha só como ficou aqui a situação dessas árvores e alguns focos de incêndio que ainda estão espalhados por aqui. Como o Tenente Valmir falou, foi um trabalho dobrado para o Corpo de Bombeiros, que inclusive ainda continua numa região bem próxima, porque o fogo ainda está muito alto, a mais ou menos 50 metros da região onde a gente está. O Vasnes Soares está chegando bem próximo de um foco de incêndio que a gente está vendo. Ainda tem muita fumaça por aqui, o veículo está aqui. Eu perguntei ao tenente de quem seria a responsabilidade, então, pela retirada da carcaça do ônibus. Aqui ele disse que seria, então, do proprietário. É o BPRV que deve fazer o acompanhamento dessa retirada aqui para que mais transtornos não venham a acontecer e sabe-se lá, né, Beatriz, o que pode acontecer caso o próprio fogo aqui da vegetação acabe aumentando e atingindo mais uma vez a carcaça desse veículo. Volto para você. Pois é, um acidente de proporções que chamam atenção e preocupam, porque além do incêndio num veículo que transportava cerca de 50 turistas e que está aí agora somente a carcaça, teve também um incêndio em vegetação, provocada, claro, pelo fogo inicial no ônibus. E a gente percebe que ainda existem focos na região, mas o bombeiro está atento a isso, né, para evitar que esse fogo volte a se alastrar por aí. E a gente fica se perguntando onde é que está esse pessoal todo agora, né? Alguns saíram a pé andando. Você tem notícias, Neto, exatamente desse grupo? Se eles receberam apoio de algum outro carro para deixar a região? Eu também fiquei curiosa, qual é a distância desse local em que você está da rodovia, né? O motorista, ele teria ido cortar caminho, é isso? Passando nessa região onde ficou atolado. Ele está na Barra Nova, tá? Isso aí em Marechal Deodoro. Esse incêndio foi agora à tarde e o motorista teria passado por essa área para cortar um caminho. É perto de um condomínio, mas a que distância, Neto, a gente está falando aí da rodovia principal, da onde ele se desviou para pegar essa direção, Neto? Olha, Beatriz, nós estamos a mais ou menos 15 metros da rodovia, bem próximos aqui do trevo do polo. E o que chama atenção, né, todo mundo acaba perguntando, 30 metros, acabou confirmando aqui Vasnes Soares. Assim que a gente chegou e encontrou o Tenente Valmir, a gente perguntou, e os turistas que estavam dentro desse veículo, o que acabou acontecendo? O Corpo de Bombeiros informou que quando os militares chegaram até o local, nem o motorista nem os turistas estavam aqui porque possivelmente teriam saído aqui em direção à lagoa para pedir socorro. Essa foi a informação inicial que chegou até os militares. Mas logo depois o Tenente Valmir conseguiu conversar com o motorista do ônibus e ele confirmou essa informação. Ele disse que os turistas que estavam dentro do veículo, assustados com as chamas, acabaram correndo para o lado da lagoa e por lá eles conseguiram ser retirados sem queimaduras e sem maiores ocorrências que teriam demandado as equipes de saúde. Por isso que o SAMU, por exemplo, não chegou até aqui, porque não teve o relato de vítimas. Então, assim, de acordo com os militares, os turistas teriam conseguido sair pelo lado da lagoa para ficar longe aqui da situação. Ainda bem, perfeito, Neto. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo a essa hora, 6 horas e 11 minutos de uma sexta-feira. Um passeio que deveria ter terminado com excelentes memórias, né? Aqui em Alagoas, terminou assim para um grupo de 50 turistas e um motorista que está com certeza agora num tremendo prejuízo, porque o veículo de trabalho dele foi totalmente incendiado. Olha só essa imagem, né? Realmente é só a carcaça do ônibus o que ficou, só a ferragem, mas ainda bem que não estamos falando aqui de uma tragédia que seria capa de sites, né, em todo o Brasil. Porque você imagina um ônibus pegar fogo com 50 pessoas dentro, né? Graças a Deus, deu tempo do pessoal sair com as próprias pernas correndo antes e ninguém se feriu. Essa é a informação do Corpo de Bombeiros até o momento. E, claro, caso que será investigado daqui para frente. Obrigada, Neto. Daqui a pouco você volta aqui no Cidade AL com outras informações.